Olá, amigos. Esse é o Repórter Antiquário no Serviço Público da Restauradora Antiquada. O tempo que às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será a Grazi, Sociedade Anônima, Indústria e Comércio. Se gostar dos temas relacionados à história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like e quer acompanhar após a vinheta. A Grazi, Sociedade Anônima Indústria e Comércio, foi uma encarroçadora brasileira fundada no ano de 1904 com o nome de Luiz Grazi e Irmão, fundada pelos imigrantes italianos Luigi e Fortunato Grazi, na cidade de São Paulo, e ficou em operação até o ano de 1969. A origem da encarroçadora Grazi tem por conta dos imigrantes italianos Luigi e Fortunato Grassi, vindo da cidade de Treviso, região norte da Itália. Eles aportaram no Porto de Santos ao ano de 1889, onde começaram a trabalhar como pintores nos palacetes da elite paulista, ao qual na época era formada de forma na sua maioria pelos barões do café. Os irmãos Grassi na Itália já tinham tido experiência com uma encarroçadora e bastante habilidade na construção e manutenção de carruagens. Com isso, eles decidem fundar a oficina Luiz Grazi Irmão na capital paulista. Era uma oficina simples para manutenção e confecção de carruagens. Com ferramental simples e uma área de 200 metros quadrados, eles encarroçam o primeiro automóvel italiano Fiat no Brasil. Isso acontece ao ano de 1907 e, mesmo sem que eles saibam, acabaram por se tornar os pioneiros da indústria automobilística nacional. Não que antes disso não houvessem automóveis no Brasil, porque o primeiro automóvel que desembarcou no Brasil foi um Peugeot Type 3 de propriedade de Santos Dumont. Ele chega ao Brasil em 1891, mas eram veículos importados, não encarroçados no Brasil, porque a Ford Motor Company ela só se instalaria no Brasil ao ano de 1919 e a General Motors ao ano de 1925. Com o tempo, a Luiz Grazi e Irmão se tornaram os representantes brasileiros da montadora italiana Itala. Ao ano de 1909, a princípio eles traziam os veículos montados para o Brasil, mas isso duraria pouco tempo, quando eles passaram a trazer somente o chassis com mecânica e passaram a confeccionar suas próprias carrocerias. Além da confecção de suas próprias carrocerias em madeira na parte estrutural e oleado, que era uma espécie de um revestimento de tecido ou material revestido por uma camada de óleo ou substância oleosa para deixar impermeável, semelhante ao que é utilizado nas lonas de proteção de carga nos caminhões, ou mesmo couro ou vime para revestimento. Eles também forneciam carrocerias para outras montadoras, dando preferências às de origem italiana. Eles foram fornecedores da Ford Motor Company com o modelo T quando elas se instalaram na capital paulista ao ano de 1919. O modelo T ou Ford de bigode seriam onipresentes nas ruas e estradas brasileiras devido à robustez de sua mecânica. A companhia fez a fabricação de seu primeiro ônibus ao ano de 1911 por encomenda da Hospedaria dos Imigrantes. O ônibus era feito sobre um chassi de origem francesa de Dion Bouton. E para quem não sabe o que foi a Hospedaria dos Imigrantes, vai aqui um pequeno resumo. A Hospedaria dos Imigrantes, atualmente conhecido como o Museu da Imigração, foi criada para acolher os imigrantes estrangeiros e brasileiros ao ano de 1887 na cidade de São Paulo. Suas principais funções eram o acolhimento e encaminhamento para novos empregos, e dentro desse prédio contava com farmácias, laboratório, hospital, alojamento, agência oficial de colocação e trabalho, correios, lavanderia, cozinha, e ele serviu de ponto de partida e também um novo começo de vida para cerca de 2,5 milhões de imigrantes de mais de 70 nacionalidades
origem e etnias. Deixou de funcionar como hospedaria dos imigrantes ao ano de 1978, se tornando museu ao ano de 1993. Lembrando que ela foi fundada no período imperial brasileiro. Na década de 1920, a Grazi começa a focar na construção dos ônibus e muda seu nome para Grazi e Companhia. Como a fabricação das famosas jardineiras apelidadas de Mamãe Me Leva, isso acontece mais ou menos ao ano de 1923, 24, que eram veículos de carroceria fabricadas de madeira com as laterais abertas e 3 bancos transversais, semelhante aos que eram os bondes. E foi assim que o transporte urbano começaria a mudar as paisagens das principais cidades brasileiras. Com o fim da fabricação de veículos movidos a tração animal, a companhia precisou se mudar para instalações maiores, mas ainda querendo se manter no centro da capital paulista. Ao passar do tempo, a Grazi lança jardineiras cada vez maiores, com modelos de 4 e 5 fileiras de bancos, aumentando o número de passageiros transportados. Ela esteve presente na primeira exposição de automóveis realizada no Brasil. Ela foi realizada no Palácio das Indústrias, na capital paulista, ao ano de 1923, e ela compareceu com um luxuoso automóvel Lancia fabricado pela Grazi e Companhia. Antes de acabar a década de 1920, a companhia passa a se tornar fornecedora regular para a Chevrolet ou General Motors do Brasil, produzindo cabines e carrocerias para os caminhões ao ritmo de uma produção de 80 conjuntos diários. E o lançamento dos primeiros ônibus urbanos fechados. Eles eram construídos com carroceria de madeira e teto recoberto de lino-léu, que era uma liga de linho com óleo de linhaça, pó de cortiça e tecido de juta. Com a chegada da década de 1930, ela foi decisiva para a companhia e para seu crescimento. Ela se assumiu de fato como uma encarroçadora de ônibus e veículos especiais como principal segmento de suas operações, sempre atenta na evolução automobilística mundial. Foi responsável por atender o crescente mercado de transporte urbano. Ao ano de 1932, a Grazi e Companhia fez a primeira exportação de um veículo de transporte de origem brasileira, no caso um ônibus. E mesmo com a maior parte de seus veículos sendo encarroçados sob chassis Ford e Chevrolet, ela passou a começar a utilizar chassis pesados de origem europeia, projetados com a finalidade de transporte de passageiro. Quando ao ano de 1934, ela monta uma carroceria que ficaria conhecida como King Kong, sob um chassi inglês da Torrey Croft, com um segundo nível na segunda metade do teto do veículo, que era um veículo de grandes dimensões que foi muito utilizado no transporte intermunicipal. O primeiro modelo de frente recuada, mais conhecido no Brasil como frente chata, foi fabricado ao ano de 1935 sobre um chassi sueco da Volvo. Ele foi apelidado de Sinfonia Inacabada por conta de sua frente não ser bicuda, como era o costume na época. E isso para a época causou uma certa estranheza, porque o ônibus ele tinha uma frente recuada em si. E todo mundo estava acostumado com aqueles veículos com frentes longas. Ao ano de 1937, a companhia faz experimentos no campo ferroviário, construindo assim um modelo Streamline para a Estrada de Ferro Goiás, e ao ano de 1939 a companhia lança o Grazi Urbano Coach. Ela altera seu nome ao ano de 1945 para Grazi Sociedade Anônima Indústria e Comércio, e ao ano de 1947 é lançado o ônibus em estilo britânico baseado na carroceria inglesa da Associated Equipment Company, que deixava o assento do motorista isolado do resto do ônibus, que acabou de ser apelidado de Camões, fazendo alusão ao poeta português, autor de Os Lusíadas, Luís de Camões, porque ele era cego de um dos olhos. Ele foi lançado no Brasil sob a marca Aclo
E esses modelos ficaram muito conhecidos na capital federal, Rio de Janeiro. Afinal de contas, ainda estamos falando da década de 1940. Então, o Rio de Janeiro ainda era a capital federal. E ainda nesse mesmo ano, nós teríamos o lançamento do Grazi Metropolitano. Na década de 1950, a companhia ela se firma como a maior encarroçadora do Brasil, mudando suas instalações para fora da cidade de São Paulo e abandonou de vez a utilização de madeira nas suas carrocerias, passando a confeccionar as carrocerias de seus veículos inteiramente em aço. E com isso ela começa a produzir veículos com uma maior qualidade, começando a fabricar veículos especiais sob encomenda. O estilo da companhia fora continuamente aprimorado em busca da funcionalidade sem concessão ao modismo da indústria, de tal forma que, por esse motivo, as janelas guilhotinas, colunas inclinadas, para-brisas panorâmicas permaneceram em suas carrocerias por conta da facilidade na construção e redução de custos de manutenção. Pelas mãos da Grazi Sociedade Anônima Indústria e Comércio, diversos veículos foram produzidos, como os ônibus rodoviários, o micro-ônibus Grazi Limousine Rodoviária e o rodoviário gaúcho ao ano de 1953, além dos icônicos Papa Fila. Esse é um veículo que até vale a pena dar uma passada melhor sobre eles, porque eles foram realmente veículos icônicos que permearam as cidades brasileiras do ano de 1950 até a década de 1970, por aí, meados de 70. E o Papa Fila ele tem sua origem nos Países Baixos, na Holanda, isso lá por 1923, 1924, e se tornou popular na Europa e nos Estados Unidos durante a década de 1930. Ao território nacional, eles chegam na década de 1950 como uma alternativa ao transporte urbano nas grandes cidades. Por quê? Os ônibus disponíveis não estavam suprindo a demanda de passageiros, por isso eles foram atrás de alternativas com veículos maiores e mais pesados, além de que eles queriam desativar os bondes. Os papafilas eles são considerados os pais dos ônibus articulados. E os primeiros modelos foram produzidos nos anos de 1954 e 1956 pelas encarroçadoras Caio e a Massari Sociedade Anônima, em parceria com a Fábrica Nacional de Motores, ou FNM, que era a estatal brasileira de fabricação de caminhões, ao qual a Massari ela ficava responsável pela construção do chassi do semi-reboque, e ela recebia o encarroçamento de outras encarroçadoras, algumas como a Grazi Sociedade Anônima Indústria e Comércio e a Sermava. Além da companhia apresentar outros veículos, como carros fúnebres, que foram encomendados pela Prefeitura da cidade de São Paulo ao ano de 1955, e lançaram uma carroceria para os recém-nacionalizados jipes da Willys Overland, o que fazia com que eles se tornassem pequenas caminhonetes, alongando seus chassis em algo em torno de 75 centímetros, com estruturas em madeiras, revestidos em chapa de aço. Eles tinham uma capacidade total de 6 passageiros, com o estepe localizado sob o piso e o assento traseiro rebatível para aumentar o espaço de carga. Que ainda na década de 1950, com uma gama de produtos de qualidade, ainda fazendo carrocerias utilizando chassis importados da Europa e dos Estados Unidos, dentro um chassi famoso que eles estavam utilizando era o GM Colt. Porém, já era mais comum a companhia utilizar chassis de procedência nacional, como os Mercedes-Benz L312 e LP321, além de chassis Ford e Chevrolet a gasolina. Em cima desses chassis surge o modelo sertanejo ao ano de 1953, e o primeiro modelo da Grazi a ter um nome oficial. Era um ônibus rústico com estilo jardineira, só que fechado, com a finalidade de atender o mercado interiorano e rural e o mercado intermunicipal. Eles eram confeccionados sobre chassis Ford ou Chevrolet, contando com um veículo com capô e semicabine. E ainda na década de 1950 nós temos o lançamento do Grazi Urbano Coach Sertanejo, para atender o público das cidades.
Nós teríamos ainda na década de 1950 o primeiro modelo de trolleybus nacional feito em conjunto com a companhia norte-americana Marmon Harrington, porém com uma taxa de nacionalização de 85%. Sua capacidade era de 114 passageiros e o veículo contava com um comprimento total de 14 metros. Dos componentes importados só eram o eixo, sistema de direção e o freio pneumático. O resto do veículo era totalmente de confecção da Grazi. Várias unidades foram fornecidas para o município paulista de Araraquara e a cidade de São Paulo, aonde mesmo depois de 30 anos de sua confecção, eles ainda estavam em operação, para você ver como eram ônibus muito bons, né? E adentrando a década de 1960, o estilo das carrocerias foi completamente alterado. Eles receberam linhas mais suaves, para-brisas dianteiros levemente inclinados, porém os traseiros continuavam retos. As janelas duplas laterais, 4 faróis dianteiros e uma linha de cintura revestida com painéis de alumínio polidos e frisados. No seu 60º aniversário, a companhia fabricava algo em torno de 80 unidades mensais, considerada a maior encarroçadora da América do Sul, lançando um novo modelo para o mercado do segmento rodoviário, que era o modelo Argonauta, uma versão rodoviária do modelo urbano. Ainda no ano de 1964, a companhia forneceu para a Polícia Militar do Estado de São Paulo 4 veículos blindados para dispersão de tumultos. Encarroçados sobre chassis Internationals, eles eram equipados com canhão de água, ar-condicionados, pneu à prova de bala e ficaram popularmente conhecidos como Tatu. Ainda no final do ano, no 4º Salão do Automóvel, a companhia apresentou um novo modelo rodoviário montado sobre um chassi da Fábrica Nacional de Motores com capacidade para 40 passageiros, poltronas reclináveis, bagageiros sobre o piso. Apresentou ônibus urbanos e além da viatura Tatu. Porém, em meados da década de 1960 ainda, mesmo com todo o nome e o seu nome sendo sinônimo de qualidade em matéria de veículos de transporte, a companhia se descuidou na modernização de sua administração e a renovação de seus veículos, começando assim a sentir o peso da concorrência. Ao correr risco de entrar numa crise financeira, ela transfere o controle acionário para o grupo Walter Godoy. Porém, aparenta que a manobra de transferir para o grupo Walter Godoy mais atrapalhou do que ajudou. Devido a planos ambiciosos e novos projetos, todos de qualidade e viabilidade um pouco questionáveis, isso para o know-how que a Grazi tinha, né? Neste ano eles preparam, isso ao ano de 1965, o lançamento do ônibus rodoviário Presidente. Ele seria criado com base no Argonauta e seria apresentado no 5º Salão do Automóvel, realizado ao ano de 1966. Porém, no lugar dele, eles apresentaram um ônibus rodoviário com chassis Scania e o modelo urbano Governador, com cores... Assim, esse ônibus rodoviário ele foi apresentado com cores do Expresso Brasileiro. Seu acabamento era refinado, porém no 6º Salão do Automóvel, ele foi realizado ao ano de 1968, foi lançado um modelo rodoviário presidencial, preparado para a plataforma de motorização traseira e o modelo urbano panorâmico. Ambos os modelos com para-brisas intercambiáveis, 2 janelas de emergência, linhas retas, teto plano, acompanhando a moda da época, porém o panorâmico ele não foi continuado. O motivo, infelizmente, eu não consegui encontrar. E com isso, chegando mais ou menos lá final da década de 1960 e início da década de 1970, o controle da Grazi Sociedade Anônima Indústria e Comércio, ela passou de mãos mais uma vez, sendo assumido pela Itatiaia, a mais antiga concessionária Mercedes-Benz da cidade de São Paulo. Essa dupla troca de comando em tão pouco tempo não foi suficiente para preservar a companhia,
e a crise financeira que dominou o setor no final da década, o que exigiria da empresa estruturas de gestão mais sólidas e instalações industriais muito mais modernas. Porém, isso não aconteceu, infelizmente. E embora a sua posição no mercado não tivesse sido deteriorada e estivesse mesmo melhorando, porque ela foi a sexta maior fabricante nacional ao ano de 1967, esteve em quinto lugar ao ano de 1968 e voltou ao terceiro lugar ao ano de 1969. Lembrando que ela já foi a primeira, né? Não só no Brasil, né? Na América do Sul. Ainda que isso significasse apenas 10% do total, os novos controladores, infelizmente, eles decidiram por interromper a produção. E no final do ano de 1970, eles colocaram à venda as instalações da empresa, dando fim à carreira da mais antiga encarroçadora do Brasil. Uma verdadeira pena. E isso, meus amigos, esse foi um roteiro sobre a Grazi Sociedade Anônima Indústria e Comércio, que foi a primeira encarroçadora do Brasil, chegando a ser a maior da América do Sul. Mas que, infelizmente, não suportou a crise financeira. Dela sobrou esses vários ônibus lindos como legado. E também, tipo, o legado que ela deixa também é a atual frota de ônibus urbanos e intermunicipais, né? E além dos rodoviários também, né? Que não só ela, como outras encarroçadoras como a Ciferal, que também deixou de existir. E outras tantas, né? Mas que foram responsáveis pela consolidação do mercado de ônibus urbano, intermunicipal e rodoviários. E é isso, meus amigos. Gostou de conhecer a história de mais uma companhia brasileira? Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno e nos auxilia a levar conteúdos como essa plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do que acabou de assistir? Acha que nós merecemos o seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e a distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. Assim como a sua inscrição é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acha que nós não merecemos o seu like? O YouTube não detém mais a função dislike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistirem mais essa transmissão do canal Antiquado ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau.